Olá, gente, tudo bom? Mestre Júlio, boa noite. Boa noite, Brian. Tudo certo, amigo? Tudo certo? Estamos aqui para mais um encontro, mais uma live aqui para conversar um pouco sobre a Unimentores e hoje em especial sobre o turismo, né, a retomada do turismo e os aspectos econômicos. E aí vamos fazer aqui um bate-papo e convidar as pessoas que já devem estar chegando por aí para a gente começar a falar um pouquinho sobre o tema, que é um tema, eu acho que nesse momento extremamente atraente, extremamente relevante, por conta dessa necessidade, né, do trabalho, do emprego, da renda. E aí, nessa perspectiva da retomada socioeconômica, nós vamos hoje fazer essa análise, esse comentário e abrir o debate aí para as pessoas que estiverem aqui conosco. E vamos em frente. Perfeito, perfeito. Nós já vamos começar logo, eu acho que é passando um contexto geral, né, Júlio? A gente vem acompanhando ao longo desse tempo todo aí as dificuldades enfrentadas pelos diversos segmentos aí da indústria, da própria sociedade civil, da população. Acho que todos os segmentos econômicos foram afetados de alguma forma, né? Mas o turismo, que é o tema de hoje, é o tema que a gente vai abordar, e eu acho que é importante, primeiro, a gente dar uma contextualizada em relação a alguns números, né, que a Sim, gente sim. já apurou aí para trazer para esse debate aí, para o pessoal que está assistindo, né? Por exemplo, eu estava batendo bola com os números aqui, para você ter uma dimensão da expressão do que é o turismo, não só no Brasil, como no mundo, né? Aí vou falar em montante financeiro, tá? Para a gente ter uma ideia. A gente está falando de 8,1% de participação do nosso PIB, né? Que é uma lapada, se você for pensar, é 810 bilhões. E aí, 810 bilhões, às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é isso, né? Sem Mas eu vou dúvida, sem trazer dúvida. para as pessoas materializarem um pouquinho, para terem uma ideia do que é. A gente falando, por exemplo, a capital Recife, a capital de Pernambuco, a gente tem aí, se você for comparar, os 810 bilhões é equivalente a 134 vezes o orçamento do município, de uma capital como Recife, de quase 2 milhões de habitantes. Né? É 134 vezes esse orçamento. Aí dá para ter uma dimensão aí do que é essa representatividade desse número aí de 810 bilhões do turismo, né? Sim, Na nossa sim. economia, no nosso PIB, a participação no nosso PIB, né? E no mundo o número é ainda maior. A participação aqui no Brasil é 8,1, mas em termos mundiais, a participação do PIB, do turismo no PIB é de 10,4%. E aí você vê que aumenta ainda mais a representatividade desse setor, que na verdade ele é o nome turismo, mas ele é um agregado de componentes econômicos aí interligados, né? A gente pode falar de turismo, aí tem gente que pega turismo e pensa em viagem só. E viagem é um dos componentes, hospedagem é um dos componentes. Mas e a cadeia de fabricação de uma bebida, por exemplo, que pega lá da ponta, vamos lá, da nossa cachaça aqui de Vitória, pega lá da ponta aqui Sim, da sim. Confex da cana-de-açúcar e vai até lá a ponta, né? Ou seja, é uma cadeia completa. Se você for observar aí a movimentação toda que está relacionada com o tema central e o ponto central turismo, é uma cadeia muito ampla e muito complexa, né, Júlio? Dá uma Isso. palavrinha aí. Exato, né? A gente chama, inclusive, isso de indústria do turismo, né? O petróleo do futuro. Né? Algumas nações, elas sobrevivem economicamente do turismo. Elas não têm uma outra fonte de renda que possa ser significativa do ponto de vista da arrecadação, tanto do Estado em si, enquanto ferramenta de geração de emprego, geração de renda. Então, existe essa possibilidade, né? Existe essa comparação do turismo
com a indústria, né? Isso já vem desde o século passado, quando se tratava o turismo como essa atividade importante economicamente, porém não tão enfatizada do ponto de vista da ação do próprio Estado, da própria gestão de políticas públicas, do próprio envolvimento da população, do próprio envolvimento da sociedade com esta atividade que tem um potencial muito grande de geração de renda, e a gente vai ver isso aqui ao longo da nossa live. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós já estamos aqui com o nosso mentor, Tibério Prachá, estamos com algumas pessoas já chegando por aqui. Quero agradecer a vocês pela presença. No dia de feriado aí, 7h30 da noite, a turma estamos entrando aí, participando. Bom demais, viu? Bom demais, bom demais. Vamos falar sobre turismo, né? Turismo que é tão importante hoje, nessa retomada, né? Nesse momento de retomada da economia. E às vezes as pessoas muitas vezes colocam, não, o varejo, vamos falar da indústria, vamos falar das outras atividades, e esquece dessa participação que o turismo tem no PIB, assim como conforme você citou os dados, né, que é um valor que você não imagina nunca que o turismo possa gerar um volume tão grande de renda, um volume tão grande de movimentação financeira em um país. Você tem hoje instituições financeiras que patrocinam o turismo, você tem instituições públicas, instituições privadas que estão relacionadas diretamente com essa cadeia do turismo, essa indústria do turismo, né? O que a gente chama de o petróleo do futuro, né? Mas diga perfeito, lá, Júnior. E aí, se você for pegar aí, trazendo mais números aí para o debate aí, para a gente discutir, a gente vai lembrar do nosso mentor Arthur aí, que a gente fica brincando com ele, que ele sempre traz muitos dados, né, para as nossas reuniões e para as nossas lives. Sim. Mas acho que é importante aí para todo mundo entender e ter uma dimensão e entrar no contexto, né, que a gente está tentando discutir. A gente vai trazer com mais profundidade, mas passando os números de linhas gerais, né, eu acho que todo mundo consegue ter mais propriedade aí para chegar junto com a gente nesse tema, né. E aí você vê, por exemplo, são 7 milhões de empregos, né, que estão relacionados aí com esse segmento. E aí eu peguei uma linha do tempo, fazer uma análise rápida aí, para pegar os impactos aí. Até março a gente teve um ano perfeito, até com crescimento do turismo aí, comparativamente em relação ao ano anterior. Mas a partir da chegada aí lá da primeira morte, dos primeiros casos, das primeiras dificuldades, né, a gente tem uma linha do tempo aí que a economia nesse campo específico está derretendo, em outros também, né? Aí eu peguei uma linha do tempo pegando abril, uma perda estimada de 14 bi de movimentação e quase 100 mil empregos perdidos. E aí você pega maio, eu peguei maio, 62 bi de perda acumulada, com 300 mil empregos perdidos praticamente. Andou para junho, 90 bi de perda acumulada e 727 mil empregos, a estimativa, perdidos, né, e fechados pós-trabalho pelo CAGED. E julho, a gente já acumula aí amargamente 122 bi de perda e passamos agora da marca de 1 milhão de empregos perdidos, né? São números aí que são muito fortes, são muito expressivos, que se você pega no pacote completo da economia e também de forma isolada, são uma pancada realmente para a nação se reerguer e para o setor se reerguer, né? Algumas consultorias aí estão apontando que a retomada aí mais forte, mais pungente do turismo aos números de 2018, 2019, só vai acontecer provavelmente em 2022, né? Um estudo da FGV que estava sinalizando aí nessa diretriz, pelo menos, né? E aí a expectativa de perda aí de 21,5% quase, né? Tanto de valores financeiros de movimentação, como de postos de trabalho relacionados aí ao turismo, né? E é bem doloroso e é bem impactante, né? Exato. E você pensar no impacto desse, né, do ponto de vista da retomada do crescimento, da retomada dos empregos, da retomada dos serviços que giram também em torno do turismo, né? É um fato assim que precisa que seja jogado luz a este fato, né? Porque muitas vezes passa despercebido, as pessoas se atêm muito
aquelas atividades formais, aquelas atividades econômicas mais formais, não que o turismo não seja, mas quando se fala em retomada econômica, aí a primeira coisa que se pensa é no comércio, na indústria, no varejo, e aí as pessoas não pensam muito na questão do turismo, que envolve tanta gente, envolve tantos recursos, envolve toda essa cadeia. E nessa perspectiva, Brian, nós lá da Unimentores, nós temos propostas, nós temos projetos, nós temos indicativos, pesquisas que já foram realizadas em outros momentos e que vêm sendo pensada hoje, assim como você na área de gestão, nós enquanto gestores, de apresentar soluções, apresentar propostas no sentido de reativar essa atividade, ou retomar essa atividade dentro de parâmetros diferentes, dentro de parâmetros não tão positivos como antes da pandemia, né? Então, lá na nossa consultoria, na mentoria, as pessoas que quiserem buscar essas informações, que quiserem buscar mais informações, se aprofundar mais nessa questão, estarem utilizando nossos serviços, nós temos lá o site www.unimentores.com.br. E aí você vai lá encontrar soluções nas mais diversas áreas e o turismo também. A reativação do turismo, nós temos propostas sim, inclusive temos hoje a possibilidade de apresentar um dos nossos cases de sucesso na área de gestão do turismo enquanto construção, enquanto geração de emprego e renda na perspectiva do desenvolvimento local, o que é extremamente interessante. Quando a gente fala do programa, no programa Gestão Raiz, a gente procura trazer muito a ideia para o local, as pequenas prefeituras do interior, as prefeituras das cidades da região metropolitana, que tem muitas vezes um potencial turístico muito grande, mas que não tem a expertise, não tem a orientação, não tem a consultoria, muitas vezes, de um mentor ou de uma equipe que realmente tenha expertise, tem experiência nessa área. Então, nós, da Unimentores, nos propomos a prestar esse serviço, né, do ponto de vista da orientação, do planejamento estratégico para o turismo, do plano diretor de algumas prefeituras, das prefeituras e dos gestores, que não só dos gestores da iniciativa pública, mas também da iniciativa privada. Então, eu gostaria de fazer aqui, me permita, Brian, esse registro, né, da nossa atuação também no campo da gestão de equipamentos turísticos. Tá certo? Perfeito, perfeito. E aí, Tibério aproveitou, nosso diretor-geral aí, Tibério Prachá, ele já botou aí na conversa aí, botou o sitezinho da gente aí, para quem quiser acessar, vai dar um clique lá, vai ver o time da gente completo, né? Sim, sim. Por incrível que pareça, o caçula sou eu, acho que em termos de experiência, que são 16 anos de experiência aí. Eu sou do grupo que menos tem experiência, aí vocês veem aí a oportunidade que eu estou tendo de debater com um craque aí do lado, que é o Júlio, com muito mais bagagem do que eu, e aprendendo muito com esse time completo de mentores. E aí vocês têm a oportunidade aí de dar uma entradinha no site, dar uma conferida, olha de um a um aí, que a gente tem uma solução para cada área realmente. É um portfólio bem amplo, né, Júlio? Para bater bola aí com vocês. Dar uma entradinha. Isso, cursos de formação, cursos de pós-graduação, né, e agora também na modalidade online. A parceria que nós temos com a Facotur, que é a faculdade de turismo, inclusive, né, que tem no DNA dela o turismo. Ela é de turismo também, e lá de Olinda, que parceira da Unimentor, com a qual nós estamos oferecendo cursos de pós-graduação nessas diversas áreas de atuação da nossa consultoria, né, da nossa mentoria e do grupo Unimentores. Então, isso é importante porque muitas vezes as pessoas têm aquele pequeno negócio ali na orla, muitas vezes você tem aquele pequeno restaurante ali na orla, e você, no interior, aquele hotel fazenda, aquela propriedade rural, onde você utilizava ela para um turismo, o turismo rural, o turismo no meio rural, que existe uma diferenciação entre ambos, e aí a gente vai tratar aqui também à medida do possível. E aí você muitas vezes, e agora? O que é que eu vou fazer? Como vou fazer nesse momento? Né? E aí nós temos essa possibilidade de trazer
essa ajuda do ponto de vista da mentoria e do ponto de vista da consultoria, tá certo? Perfeito. Fica aí mais uma dica. E aí, Brian, continua. Ô, Júlio, aproveitando aí, teve na passagem aqui, porque tá muito movimento aí, muitos comentários, muitas perguntas. Tatiana Paffer, a Nutri Tatiana Paffer fez uma pergunta aí, que eu acho que tem muita relação com um case aí que a gente conversou um pouco antes, que tu pretendia abordar e trazer o conceito pra gente. Sim. Ela questiona se o fato do dólar tá tão alto, o euro, né? O dólar 5,33, bateu hoje 5,33, o euro 6,8, né? Não pode ajudar a retomada do turismo interno de uma forma mais rápida. Excelente. Acho que linka um pouco aí com a questão do turismo local, né? E aí, exatamente. Um pouco do gancho aí. Acho que cabe aí tu iniciar aquela abordagem e trazer um pouco desse case aí, porque é uma das coisas interessantes que a gente traz da nossa equipe, não é só a conversa, né? É a experiência prática, é a realização. E aí eu acho que o Júlio vai trazer um pouquinho pra gente aí, para enriquecer o nosso debate. Exatamente. Esse turismo doméstico, né, é hoje a luz que nós temos hoje, né? É o turismo doméstico. Ninguém vai agora, na retomada, pega um avião para ir para Miami, por exemplo, para ir para Disney, que abriu e fechou. O brasileiro, nós estamos, inclusive, proibidos de entrar lá nos Estados Unidos. Nesse momento não está sendo recebida, o turista brasileiro não está sendo recebido, não só lá, mas em grande parte do mundo. Na Europa, né, também. Na Europa, de uma forma geral. Então, nós estamos hoje com a possibilidade de superaquecimento do turismo doméstico, do turismo local, né? E aí nós temos exemplos da força desse turismo, dessa modalidade turística, num estudo de caso que nós fizemos em 2004, e que de lá para cá, esse estudo eu venho acompanhando, fiz lá um trabalho de consultoria na época já, e dados extremamente assim, cativantes quando você fala nisso, né? Aqui na BR-232, em Vitória de Santo Antão, nós temos um empreendimento turístico extremamente importante, que é o Itamatamirim Parque, que fica na BR, em frente àquela pedreira Brinel, que é a antiga pedreira Brinel, hoje pedreira Itamatamirim. E ali existe uma fazenda onde residiu o ex-senador Ney Maranhão, e lá dentro eles tinham uma pedreira lá, né? E aí eles começaram a desenvolver, procurar alguma coisa para fazer, porque a pedreira, quando ela é desativada, ela cria ela deixa uma marca, um registro, uma cicatriz lá na paisagem, né? E aí a ideia foi encontrar uma forma de reativar, reutilizar aquela pedreira que ficou lá dentro como uma possibilidade de oferta turística. Veja, quando eu trouxe essa ideia, as pessoas disseram, impossível, como você vai transformar uma pedreira em turismo, né? Mas aí eu lembrei, e quando fiz uma das visitas que fiz a Curitiba, a Ópera de Arame, ela fica dentro de uma antiga pedreira. E é o ponto turístico, um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba. Você sai daqui para conhecer Curitiba e se não for na Ópera de Arame, você não foi em lugar nenhum. É um teatro lindo, um teatro que tem uma capacidade para, eu acho que mais de 1.000 pessoas, né, cercado de natureza por todo lado, um lago lindo, onde você tem lá uma... E aí, nesse momento, me veio essa ideia, né? Eu digo, olha, vocês têm a possibilidade de desenvolver aqui uma atividade turística extremamente importante. Vocês estão próximos de Recife, e muita gente não conhece esse serviço que é desenvolvido lá, essa atividade que é desenvolvida lá. E aí, na época, a gente fez essa pesquisa. Eu procurei ver, por exemplo, a questão da faixa etária. Qual a faixa? Lá tem um restaurante, né, que tem um peixe muito bom, e lá dentro você tem uma série de equipamentos turísticos, tirolesa, rapel, você tem o passeio de barco, você tem a trilha, você tem as casas onde ficam os alojamentos, que são casas construídas com madeira da mata, que ali a gente tem a mata, né? O nome Itamatamirim vem do Tupi-Guarani, que significa pedra da mata pequena, Itamatamirim, né? E aí isso tem uma história, isso tem uma densidade do ponto de vista cultural e do ponto de vista turístico muito grande, né?
E aí eu comecei a fazer uma pesquisa lá sobre o que era, como era lá, quem era o público. Daí eu vi, né, e falando desse case que a gente tinha tratado. A faixa etária das pessoas que frequentam lá o Itamatamirim Park, aí eu dividi em 4 faixas etárias, de 18 a 25, apenas 8,4% estão nessa faixa etária. De 26 a 34, 23%. De 35 a 50 anos, veja só, 53% das pessoas que visitam o Itamatamirim Park estão na faixa de 53, estão na faixa de 35 a 50 anos. 53% estão na faixa de 35 a 50 anos. E acima de 50 anos você tem 16%. Então você tem uma faixa etária de pessoas que já estão no mercado, que já estão trabalhando, né, com a possibilidade de geração de renda. Então, eu vou agora atrás de como é esse público, quem é esse público e como é que ele se comporta. Então, pegando aqui a outra informação, ela mostra o seguinte. Deixa eu ver aqui, o perfil de renda. Aqui. Só um minuto. E aí a gente saiu coletando esses dados, né, buscando essas informações no sentido de compor um relatório e, a partir desse relatório, mostrar, né, como é que se comporta a população, quem é o público que vai até o Itamatamirim Park e de lá... Pronto, aqui. O nível de escolaridade foi outro ponto importante que a gente pesquisou. Veja só, primeiro grau completo, apenas 4% dos visitantes tinham o primeiro grau completo. Depois a gente viu o primeiro grau incompleto. A gente viu que 6%. Depois o segundo grau completo. Já começa a melhorar, né? 14,84%. Depois a gente viu superior incompleto. 21%. E superior completo, 29%. Pós-graduados, nós vimos 12,72%. Então, veja o público que a gente tem. A pesquisa, ela é importante, e esses dados quantitativos que você tanto falou no início da nossa live, né, ele é importante justamente para, a partir deles, a gente conseguir fazer as nossas indicações, as nossas sugestões, né, o que é que a gente indica aos gestores. Então, a ideia da pesquisa foi exatamente essa. Então, a gente tem grande parte da população que vai até o local de pessoas com um nível de formação cultural, um nível de escolaridade alto, partindo do segundo grau completo, ensino médio completo, até aos pós-graduados. Isso dá mais de 70% do quantitativo de pessoas que vão até o local, né? O que é extremamente relevante, né, do ponto de vista do público que chega até ali. E eles não sabiam de nada disso. Eles achavam que as pessoas que iam ali, passavam ali por passar, simplesmente. À época não tinha aquelas casinhas que ficam do outro lado, que agora tem os restaurantes, e que foi fruto, inclusive, da consultoria, das indicações que foram feitas através dessa consultoria. E aí agora eu vou falar da renda mensal. Veja só. Eu botei até R$500. Então, até R$500, 2% da população que frequentava lá ganhava até R$500. Na época, R$500. Hoje, se você atualizar esse valor, você vai ver que tem um valor um pouquinho maior. Mas aí depois eu botei entre R$500, entre R$501 e R$1.000, 23% da população que ia até o local. Entre R$1.001 e R$2.500, 36% das pessoas que iam até lá têm uma renda entre R$1.000 e R$2.500. E acima de R$2.500, 39% das pessoas que frequentam o local. Então, veja, baseado nesses números, aqui a análise a gente pode fazer também, que essa população que vai até ali é uma população que tem um poder de aquisitivo, renda, que tem um potencial de gastos, um potencial de utilizar aqueles serviços, restaurantes, ficar hospedado
hospedados lá nos chalés que eles têm lá à beira do lago, né, com barco para você fazer passeio e tudo, fazendo todo o marketing de lá hoje, gratuitamente. Vou depois mandar lá a conta para o pessoal, né? Mas aí o padrão de renda, né? Isso chamou muita atenção. E para o empresário Sim, lá, Júlio, é importantíssimo, não só para o empresário é importante para ele definir um nicho de abordagem do produto e do serviço dele, né? E aí, com as informações e com os elementos que tu levantou lá na época, tu entregou de bandeja para ele, ó, a tua linha de atuação e o teu segmento que vai ter maior representatividade e que tu deve se concentrar mais, é esse aqui. E tu tem um potencial enorme, porque você vê, é um nível de escolaridade mais alto, é uma renda mais alta, e por outro lado, tu também conseguisse mostrar que ele tem um campo também a explorar na renda mais baixa, que ele não conseguiu chegar ainda, e ele pode chegar também nesse público, né? Mas você olha, toda pesquisa ela vai ter os dois lados para você observar. Nunca vai ser o lado positivo, nunca vai ser o lado negativo só. E além disso também, é importantíssimo, e eu não sei na época, queria que você puder comentar aí também, se na época isso chegou para a prefeitura local, porque isso também é um indicativo para a elaboração, para quem está à frente da gestão das cidades aí, e aí é um pouco a minha expertise aí, né, que é a área de gestão pública, para o gestor público começar a definir as políticas públicas e fomentar determinados segmentos e fomentar determinadas possibilidades aí em um lugar que, pelo que tu mesmo narrou aí pra gente, né, é um lugar que era morto, é um lugar que era perdido, é um lugar que era totalmente desacreditado, e o que precisava era de visão de alguém que empreendesse, mas a visão só do empreendedor, o empreendedor é muito sacrificado, o empreendedor precisa também do poder público aí, com políticas públicas, com estímulo, com incentivos, para juntando esses atores aí, esses que a gente costuma chamar aí os stakeholders, né, aí, mas as pessoas envolvidas aí, né, nesse processo, a participarem e atuarem de forma integrada, né? E aí, fazer um comentário aí, isso chegou nas mãos, na época, de algum gestor público, chegou na prefeitura, e como é que foi a tratativa lá? Como é que receberam isso? Como é que... Excelente tua pergunta, Brian, porque me deu a oportunidade justamente de falar dos resultados da pesquisa e das indicações e dos encaminhamentos que foram feitos através desse trabalho que foi feito lá, né? Esse documento, essa pesquisa, gerou um relatório, gerou um documento, né? E aí, inclusive, foi matéria no Diário de Pernambuco, no dia 7 de setembro de 2006. Está lá uma matéria citando minha pesquisa, citando meu trabalho, porque na época estava vendo a duplicação da BR-232 e eu tinha feito também uma consultoria para a Câmara de Vereadores no sentido de tratar sobre a passagem da BR-232, estava aquela polêmica, se por dentro, se por fora, né, como em todos os municípios isso ocorreu, né, e Vitória não foi diferente, né? E aí, fruto desse relatório, foi também produzido um livro, né, uma publicação, nós temos isso numa publicação que foi editada pela Bagaço, e que eu tenho essa publicação disponível, Gestão Pública, Desafios e Perspectivas, lá em 2006, 2007, né? E esse relatório foi sim, né, encaminhado para os gestores públicos. Eu, pessoalmente, conversei com todos eles, porque fez parte também da minha pesquisa, não só a população, mas sim o proprietário da fazenda, os gestores públicos de educação, de turismo, a prefeitura, né, os stakeholders envolvidos com a gestão pública e mostrando para eles a viabilidade de se criar uma política de valorização do turismo no meio rural, que aí eu diferenciei de turismo rural, porque trata-se de uma atividade que ela não é eminentemente turismo rural, que se caracteriza o turismo rural pela presença daquelas propriedades onde você tem o gado, onde você leva as pessoas para conhecer a agricultura, a pecuária, para conhecer atividades industriais que ficam ali no espaço rural, né? E essa tipificação que na época foi feita e que foi, inclusive, motivo dessa publicação, que foi a diferenciação entre o turismo rural e o turismo no espaço rural,
Existe hoje essa modalidade, que é exatamente aquela atividade turística que se desenvolve no meio, no campo, porém não exclusivamente com atividades agrícolas ou pecuárias. Você pode ter, como a gente tem lá, o turismo de lazer, você tem a tirolesa, você tem o rapel, você tem o passeio de barco, você tem a hospedagem lá no ambiente, que tem toda uma esfera, tem toda uma dimensão do rural, mas que você pode passeio a cavalo, trilhas na mata, né? Uma série de outras atividades que não podem ser tipificadas como atividade rural. São atividades no meio rural. Então, isso ficou bem evidenciado para eles e foi apresentado o relatório. Os gestores da propriedade, esses naturalmente levaram em consideração muitas das coisas que eu fiz, indicação no sentido de observância da legislação ambiental, no sentido de associação, buscar participar das associações, como a Associação do Turismo Rural, a APETUR, que é a Associação Pernambucana de Turismo Rural, né? E uma série de outras indicações e sugestões que eu fiz na época, e eles seguiram sim. E para minha felicidade, minha satisfação e a satisfação do trabalho de todos, foi que hoje a gente tem ali uma área que emprega gente, que gera renda, que atrai população, onde as pessoas se encontram, um espaço muito agradável e que poderia hoje não ser nada, estar ali apenas aquela pedreira ali do lado direito, né, da BR, e sem ter uma atividade econômica importante, porque gera renda para a população local, os moradores da propriedade e as pessoas que vivem na propriedade, que é uma fazenda onde tem uma série de moradores, cursos de capacitação, de qualificação, cursos de culinária, tudo isso a gente sugeriu e eles naturalmente aderiram a isso. Porém, o poder público, infelizmente, não observou esse potencial que é tão grande que a gente tem, que Vitória de Santo Antão tem, e que todo esse percurso ao longo de Caruaru até Caruaru, e você tem uma série de propriedades. Você vê, por exemplo, a zona da Mata Norte, a gente tem. Inclusive, existe a Rota dos Engenhos, da zona da Mata Norte. Mas essa região da zona da Mata e do Agreste, no sentido Recife-Caruaru, não há uma política pública, não há um consórcio de municípios no sentido de criar essa dinâmica, né? Você tem o circuito do frio, né? Que aí é uma outra coisa, é um outro produto, né? É um outro equipamento, é um outro sistema turístico. Então, mas aí nós fizemos a nossa parte, apresentamos tanto aos gestores públicos como aos gestores da propriedade. E eles desenvolveram hoje, e hoje a gente tem aquela atividade ali, a gente come a tapioca, a gente come a galinha de capoeira, a gente almoça feijão verde, as pessoas que passam, dia de domingo ali, você passa meio-dia, não dá para parar o carro. Né? E ainda não tem nenhuma estrutura boa, porque você para praticamente no acostamento da BR. Né? Então, isso que a nossa amiga falou aí, perguntou aí na nossa live, na sua participação, é exatamente essa ideia, a ideia do turismo doméstico, do turismo de pequenos percursos, de turismo onde as pessoas vão buscar essa atividade no campo, de turismo onde as pessoas vão buscar atividades religiosas, municípios que hoje tiveram sua economia praticamente estagnada por conta da impossibilidade do convívio das pessoas, né, em grupos. Né? Então, essas são algumas soluções que estão muito próximas da gente, sabe, Brian, e os participantes aqui, as pessoas que estão aqui conosco na live, que são possíveis serem realizadas. Né? Então, o turismo também, Júlio, eu acho. Oi, continua, por favor. Não era isso, eu ia passar para você a bola. Não, eu ia dizer assim, já. Me desculpe, o turismo aí que eu falo um bocado. Não, aqui, minha esposa está acompanhando aqui com a gente também, ela diz que eu falo até, tem hora que ela tampa os ouvidos aqui, que eu falo sem parar.
Aí, de vez em quando, a live com o Tibério foi pau a pau. Que olha ela rindo aí, ó. A live com o Tibério foi pau a pau. O Tibério fala também, que só eu falo também, contigo a mesma coisa. E a gente vai batendo bola. Mas eu ia fazer um gancho aí, pegando a discussão, né, que é o turismo também com o viés cultural, né? Poucas pessoas têm conhecimento. Eu tive a oportunidade de ser secretário municipal no município de Goiânia, fui controlador geral lá. E aí, por exemplo, lá a gente tem a Saboeira e a Curica. São duas bandas marciais, né, que estão entre duas orquestras, que é a primeira e a segunda mais antiga da América Latina, para você ter ideia. Goiânia, a 55 minutos, 60 e poucos quilômetros daqui, né? E é um nicho também de oportunidade e é um leque também que pode ser extremamente abordado, né, se tiver sim incentivo e se tiver sim políticas públicas. E aí o viés e a abordagem da Unimentor, só para deixar claro também, a gente não está tratando aqui de política, a gente está falando de políticas públicas. Aqui a gente não está fazendo referência a partido político A, a partido político B. Não é a linha de atuação da gente. A linha de atuação da gente é uma abordagem técnica. E aí a gente analisa aí onde é que a empresa privada ela pode ousar mais, ela pode entrar mais, pode investir mais, pode dar a contribuição maior. E onde é que o Estado, a mão do Estado aí, que teve que entrar forte aí nesse momento de pandemia, senão a desgraça ainda teria sido maior do que a que a gente já está vendo aí, né? Mas onde o poder público pode entrar para fomentar. Porque eu acho que pouca gente, Júlio, tem conhecimento agora, muita gente tem mais conhecimento, com a abordagem que tu desse, mas eu particularmente não conhecia essa experiência exitosa aí que tu conseguisse viver e trouxesse aqui pra gente, né? Extremamente rica. Essa informação que eu trouxe das bandas também lá de Goiânia, pouca gente conhece, pouca gente tem essa informação, e é uma coisa que é extremamente rica, é uma coisa que está aqui. E aí a Organização Mundial do Turismo, a ONU, né, a linha dela aqui pega voltada mais para a parte do turismo, né? Um dos indicativos que ela trouxe aí de futuro relacionado ao tema, né, turismo e retomada do turismo, foi exatamente esse aspecto que tu trouxe, que linka com a pergunta que Tatiana Paffer fez lá atrás, que é o aumento desse turismo intrarregional, né? Inclusive por aspectos aí de necessidade de se manter o distanciamento social, a busca não vai ser pelos grandes locais badalados, movimentados. A tendência é que sejam procurados locais novos para serem explorados, né? Locais com menos movimento, mas com muito potencial de crescimento. E aí, onde a maioria só enxerga a crise e o problema, a gente tem que ter um olhar clínico aí de enxergar a oportunidade, né? A gente tem que olhar para esse contexto aí todo, né? O brasileiro, como um todo, ele é otimista por natureza, e a gente tem um viés empreendedor, né? A gente tem que olhar e enxergar onde é que a gente pode tirar proveito dessa dificuldade, e aí são esses campos aí. A gente tem um território continental, a gente é um país com natureza e características continentais, né? Com uma possibilidade de exploração enorme, enorme, a faixa do litoral da gente, gigante. E a procura agora, e a própria Organização Mundial do Turismo sinaliza, vai ser por destinos novos, destinos pouco conhecidos. E uma outra coisa que entra também aí, é que a característica, inclusive, das hospedagens deve mudar. Porque o hotel tradicional é o hotel de grande fluxo, é o que passa muitas pessoas pelo mesmo quarto. E aí, por mais que tenha protocolo de segurança, existe uma possibilidade também muito maior de contágio. E aí vai crescer aí o mercado de aluguel por temporada, né? A gente tem o Airbnb, por exemplo, aí, que é duas plataformas aí de localização onde você pega a acomodação completa e vai ficar ali só para você, e você vai ter contato com pouca gente e vai poder explorar aquele território ali com muito mais segurança. E a gente tem que olhar aí essas tendências, e aí a gente tem que olhar, empresa privada tem que olhar, cidadão tem que olhar e poder público tem que olhar. Essa tríade aí tem que estar atenta
né? Porque oportunidades aí não faltam, né, Júlio? Isso. O desenvolvimento local, Brian, como você sabe, ele parte exatamente dessa sinergia entre esses atores, né? Entre o empreendedor, entre o Estado, né? E a população, de um modo geral, que passa a valorizar determinadas atividades que são desenvolvidas na sua cidade e que muitas vezes não são difundidas, não são divulgadas, não são valorizadas, né? E aqui uma das nossas participantes aqui, que eu não tenho mais a visão que Brian tem, nunca consigo ler muito bem essas letrinhas pequenininhas, mas ela já fez uma série de colocações aqui importantes, do ponto de vista primeiro ela fez a questão do turismo de aventura, né? Que sente a falta aqui no nosso estado do turismo de aventura. De fato, aqui é uma região que tem um potencial turístico de aventura muito bom, né? Mas que não é explorado, não é divulgado. Por quê? Porque não existe por parte do Estado, o Estado que eu digo, as prefeituras, as secretarias de turismo, ou a Secretaria Estadual de Turismo, enfim, a Impetur, todos os órgãos que estão aí à frente do turismo, de buscar essas atividades desses locais pequenos e dar realmente um impulso grande. Eu sei que já se faz alguma coisa, né, no sentido de você criar espaços. A gente tem as feiras que são patrocinadas pelo Estado, que isso é um ponto extremamente importante, porque ali você tem um artesão que leva seu produto, que é vendido no lojista. Uma feira dessa movimenta uma série de pessoas de vários locais, de várias cidades. Mas, assim, seria basicamente uma campanha maciça do ponto de vista da valorização do mostrar essas atividades, sabe? E eu penso que as prefeituras locais, elas precisam se envolver mais com isso, sabe? As cidades, elas precisam de gestores que tenham essa visão de criar, fazer do turismo e da Secretaria de Turismo um ambiente de negócios, né? Você tem as consultorias, você tem as mentorias, você tem a universidade que está a serviço também e está sempre atenta a essas demandas, no sentido de promover essas ações, mas eles não buscam muito isso. Eles muitas vezes se concentram, não, o que é que tem aqui? O carnaval, então vamos fazer só o carnaval, né? E você emprega só naquele período do carnaval e no restante do ano você tem a população que poderia estar desenvolvendo uma atividade turística, recebendo o turista, sendo treinado para receber o turista, porque agora que vai ser preciso de treinamento, de capacitação, de qualificação para receber esse turista que vai chegar. Tanto nas pequenas cidades, tanto nas pousadas, tanto nos hotéis, como no Airbnb. Eles vão ter que se adequar, eles vão ter que mudarem um pouco a forma como vão fazer. O que vai atrair hoje, prender o turista, é o receptivo desses empreendimentos. Se não houver um receptivo bom, um receptivo que atraia, que bata de cara logo com a vontade do cliente, ele não vai ficar. Eu acho que a questão trazendo um link, voltando para um outro assunto que também tem relação, que eu vou fazer a conexão para vocês entenderem, a gente está vivendo aí um home office forçado, né? Pelo contexto. Sim. Isso é uma realidade que todo mundo se deparou, poder público, poder privado, iniciativa privada, e a gente está sendo impelido a trabalhar nesse formato por uma necessidade momentânea, mas foi uma coisa que terminou gerando um aspecto positivo que, em muitos casos, vai ficar, né? Em outros casos, não, vamos retomar, vai voltar para o presencial, mas em muitos cantos aí vai se manter a questão do home office aí. E aí foi uma coisa o quê? Forçada, né? Mas que o forçado terminou gerando a oportunidade de você fazer essa adequação aí para um cenário que é necessário, né? Também a adaptabilidade às novas tecnologias. E da mesma forma, eu acho que vai acontecer aí, e aí não falo só do Brasil, mas de todos os locais do mundo. Eles olharem mais para dentro, realmente, e de alguma forma, de forma forçada até,
você começar a trabalhar o turismo interno de uma forma mais forte. Porque, vê, pega a conversa da Tati lá atrás, com o dólar a 5,33 e o euro a 6,8, né? O brasileiro não vai ter tantas condições assim, com a crise econômica que a gente está também, de sair, de viver as experiências que queria viver fora. E aqui a gente tem um continente para explorar. Vamos para fora também? Vamos. Mas vamos conhecer aqui primeiro, que aqui a gente tem um campo muito grande, tem um campo de oportunidade, tem um potencial turístico que é incomparável no mundo para mim. E se você olhar e trazendo mais dados aí para a gente reforçar o que a gente está dizendo, em recebimento de número de visitantes aí, o Brasil alcançou, parece que era em 2019, alguma coisa, ou 2018, a 40ª posição em número de visitantes. Eu acho muito baixo. Eu acho muito baixo. Num país como a França, que tem um terço da população da gente, não tem quase nada do território da gente, não tem a riqueza que a gente tem em nada. É um lugar bonito, é um lugar bacana de visitar, mas não ganha em nada pra gente. E, pô, os caras recebem 10 vezes mais turistas do que a gente, né? E aí, o poder público é Toscano aí, Toscano Costa, eu não sei o nome, mas ela tá fazendo uma série de comentários aí, e um dos comentários dela, ela foi muito feliz. Que aí, quem tem que dar a diretriz, né, desse comando aí, é a linha mestra, que aí pega o poder executivo a nível federal, os poderes executivos estaduais e os poderes executivos municipais também. É uma cadeia aí que todo mundo está envolvido e não tira a responsabilidade das empresas privadas, não tira a responsabilidade das operadoras aéreas, não tira a responsabilidade de nós mesmos, enquanto cidadãos, valorizarmos o turismo interno, mas a observação é muito correta no sentido de que essa linha mestra e a diretriz das políticas públicas só podem ser traçadas, tem que ter a participação da sociedade civil, tem que ter a participação de todo mundo, mas quem vai ditar e quem vai guiar realmente é o poder executivo dos 3 níveis, né? Eu acho que o comentário aí foi bastante oportuno aí, e aí uma relação que eu estava fazendo já também com a nova realidade que a gente está vivendo, a gente teve alguns países que conseguiram controlar, né, um pouco melhor a pandemia, que já começaram paulatinamente aí a dar sinais de reabertura. E aí você pega, eu pego 2 países em particular que eu estava olhando aqui, que tiveram bastante sucesso, foram bastante efetivos no combate, que foi Portugal e Nova Zelândia. Isso vai gerar aí um negócio interessante e a gente tem as ISOs aí para controlar a qualidade, né? As rotinas de auditoria. Isso vai gerar uma espécie de selo de qualidade. Está se discutindo aí o selo de qualidade do país que está preparado para receber novamente e poder reabrir, né? Porque a atualização recente que a gente teve aí deu conta que dos 193 países que a gente tem, 96 são dados de hoje, 96 estão com as fronteiras totalmente fechadas. 96, 50% dos países estão com as fronteiras fechadas, né? E aí, como é que você resolve isso aí? Vai criar, e vai se criar aí um selinho de qualidade aí para ver, ó, aqui está apto a receber, venha para cá. Exatamente. E eu acho que a gente não está pronto para isso, e como a gente não está pronto, valorizar o local mesmo aqui e trabalhar internamente, né? Nosso potencial. Exatamente. E aí, retomando um pouquinho do que você falou da questão das políticas públicas, e aí a semana passada, coincidentemente, eu fiz uma live sobre o tamanho do Estado, né? E as pessoas costumam muito achar que o Estado não tem necessidade do Estado estar envolvido, o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que ser... Não, a gente falou na semana passada que o Estado tem que ser necessário. E se você tem necessidade do Estado nesse momento, onde você tem a população que está lá na ponta, desempregada, que perdeu sua atividade no hotel, a camareira, o piscineiro, o cara a recepcionista do hotel, as pessoas que têm pousada, que têm os hostels, que têm os receptivos, essas pessoas precisam de políticas que o Estado possa estar atendendo e que possa estar contribuindo para que essa população tenha
tenha, de alguma forma, a sua condição ao menos remediada do ponto de vista da pandemia. Aí você diz, não, mas já existe, tem aí a ajuda do governo para as pessoas que perderam suas atividades nesse momento. Mas até quando essas pessoas vão ficar tendo acesso a esse benefício? Isso é uma coisa passageira, isso vai acabar, o Estado não vai ficar bancando isso o tempo todo. Então o Estado precisa apresentar propostas políticas, as equipes técnicas, as prefeituras precisam buscar também lá na ponta as alternativas, porque também só se consegue recursos também na esfera federal a partir do momento que você cria projetos no seu município. Você sabe muito bem disso, né, que o dinheiro federal, o recurso federal não vem do nada, não. Né? Ele tem toda uma dinâmica de contingenciamento e tem toda uma dinâmica de ver como é que é feito isso, a partir de que proposta, de que projetos. Né? Eu penso muito, Brian, na questão da natureza dos consórcios. Eu acho que os municípios que têm determinado potencial, no caso, um potencial turístico, e esses municípios buscam esses consórcios municipais no sentido de desenvolver algumas atividades, não todas, naturalmente, mas existem algumas atividades que são correlatas a todos os municípios que muitas vezes estão próximos. Então, isso é a necessidade de buscar essa forma de geração de projetos, geração de iniciativas, na perspectiva de buscar recursos públicos, recursos federais e muitas vezes recursos do Estado também. Né? Perfeito. E pegando aí, tu fez uma abordagem aí interessante, falou um pouquinho do tamanho do Estado, e eu acho que você foi muito feliz no comentário quando colocou que o Estado é do tamanho necessário. E aí eu acho que quem sempre colocou o Estado como uma coisa somente grande, pesada, inchada, nesse momento de pandemia e de crise, de dificuldade, sentiu um pouco da dimensão do que é e do quão é necessário o Estado. Né? O Estado aí, em alguns casos, por exemplo, como a gente teve lá em 2008, naquela crise lá do subprimes, aí arriscando na área de Chicão, aí Chicão deve estar olhando assim para mim, Brian assim, xirindo aí, mas lá atrás no subprime... Nosso mentor, como é que Tibério chama? Oh, meu Deus, como é o mentor? O decano, o decano. Chicão. Nosso decano Chicão aí, mas lá atrás, na crise do subprimes, o governo entrou como garantidor dos bancos públicos e privados. Chicão, corrija aí se eu estiver errado, mas agora também o governo, na primeira leva da liberação dos empréstimos para as empresas aí, ficou aí, saiu 10% para micro e pequenas empresas, olhe lá, e não ia sair mais, por quê? O cara ia olhar assim, o banco privado ia dizer, não vou botar meu dinheiro aí, porque essa empresa vai quebrar. Mas quando o Estado entra como garantidor, aí a figura é diferente. E é o papel do Estado, ele tem que ser grande no momento certo e poder encolher no momento certo também, se adequando, mas independente de qualquer coisa, e aí é o que eu critico, inclusive como servidor público que sou, é a eficiência, a eficácia, que em alguns momentos deixa a desejar, sim, e a gente tem que estar aqui, e eu não abandono nunca essa causa aí, é de melhorar a gestão pública. Porque exato. Não existe causa maior para mim, e eu me orgulho muito como servidor público, que é servir a população, né? E aí eu, no dia a dia aí, eu luto muito por isso, sabe, Júlio? E eu acho que como deve ser o papel do Estado. E o controle também. Eu acho que a população ela precisa muito se informar dos mecanismos de controle. Né? E a gente sabe que quando a população está mais informada com relação aos mecanismos de controle, as coisas acontecem de forma melhor. Né? Mas vamos voltar para o turismo. Perfeito. Aí já está, por incrível que pareça, aí, a gente já está no finzinho aí. Estava calculando aqui, a gente tem mais 3 minutos. 3 minutos aí
3 Uma minutos. hora passou voando, por incrível que pareça. Aí parece que a gente tá 10 minutos conversando, né? Mas aí estamos aí, chegamos aos 57 minutos. Do segundo tempo. Dá uma explanada geral, Júlio, se tu puder aí, para ver se a gente faz o fecho. Vamos lá. Bom, basicamente, pessoal, a ideia, né, do turismo e dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Existe um indicativo muito forte no sentido de que o turismo doméstico, o turismo local, né, o turismo interno, o turismo endógeno, como queiram chamar, né, será a grande aposta do momento. As pessoas estão muito abertas a saírem de casa e buscarem esses equipamentos turísticos próximos de suas residências, próximo das cidades, próximos do estado onde vive. O meio de transporte para isso será inicialmente rodoviário. Quando a gente tiver uma abertura maior, nós teremos as rodovias congestionadas de pessoas que vão buscar esses destinos. A casa da praia que está lá abandonada há 3 meses, né? O hotel, a casa de Gravatá que está lá abandonada há 2 meses, né? O clube de campo que está abandonado lá esse tempo todo. As pessoas vão buscar as cidades pequenas que oferecem produtos e serviços onde não existe tanta aglomeração, né? Isso se você pensar do ponto de vista de uma população em geral. Mas a gente sabe que tem aquela população, e na pesquisa a gente teve a indicação de que aquele quantitativo de pessoas com idade até 18 anos, elas não buscavam aquele tipo de turismo, aquele tipo de atividade turística. Eles buscavam outras atividades. Enquanto os pais, as pessoas de mais idade estavam indo para lá, eles estavam naturalmente em outros locais. Estavam na balada, estavam na praia, preferiam ficar lá, né? Mas, assim, a ideia é basicamente essa. Busquem o turismo doméstico. Perfeito. Olhem, atentem para isso. Tá Perfeito. bom? Eu acho que o fechamento aí e a mensagem aí que a gente tentou trazer de alguma forma é por aí, Júlio. Eu acho que concordo plenamente contigo aí. A nova realidade, pelo menos aí, até o final do ano, e acredito que o próximo, né, é a retomada, né, e é uma coisa mais pungente aí, realmente, do turismo interno, né, com grande possibilidade aí de a gente ficar também nisso, porque a gente tem um campo muito maior do que outros países para se fortalecer internamente. Exatamente. E eu acho que o país da gente tem que olhar esse momento todo aí como uma grande oportunidade de a gente fazer um movimento para dentro para trazer o que vem de bom de fora. E aí o link aí, a colega fechou bem aí, Toscano Costa, vamos pedalar Brasil, precisamos de ciclovias integradas. Coaduna perfeitamente aí com tudo que a gente abordou, né, na nossa live, nesse debate que infelizmente foi muito rápido, infelizmente já está bem pertinho de chegar ao fim, né? Infelizmente a gente está no encerramento aí já. E aí eu queria pegar esse finalzinho aí para dar uma palavra de agradecimento e dizer que infelizmente a gente não consegue responder todo mundo, mas a gente vai tentando ao longo da passagem aí fazer comentários aí que agreguem, que tragam um pouco de conhecimento aí para vocês e pedir que vocês aí acessem o site da gente, deem uma olhadinha, www.unimentores.com.br, nosso Instagram, nosso LinkedIn, nosso YouTube, nosso Facebook, a gente está em todas as redes sociais aí. De segunda a sábado a gente tem dicas dos mais variados temas, tá? Dos mais variados temas, aí vai de gestão pública a gestão financeira de pessoa física, pessoa jurídica, dica jurídica, dica de marketing, dica de TI, dica financeira com o nosso decano, como o Júlio colocou aí. Era isso que eu queria dizer para vocês aí.